Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida. Você está no canal Semeando Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Senhor. E hoje nós estaremos trazendo um tema, irmãos, bastante triste. Bastante triste. O dia em que Paulo foi abandonado por todos. Eu estava lendo, meditando, estudando um pouco a respeito das cartas, chamadas cartas pastorais, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Tito também é uma carta pastoral. E quando chega na segunda Timóteo, no capítulo 4, onde começa a narração, a narrativa de Paulo, ele começa a se despedir, porque ele já havia pressentido dentro de si que a sua hora estava chegando. Irmãos, é muito complicado, porque existe um processo, e nesse processo, quando nós somos tirados do mundo, né, quando o Senhor nos chama para a salvação em Cristo, é bastante complicado você se desvencilhar dos vínculos que você mantém a vida inteira. São familiares, talvez primos, irmãos, amigos, né? Amigos de infância, amigos de adolescência, e que você, de repente, ao entrar no caminho da salvação, você tem que se separar deles. Isso é muito difícil e é muito complicado, porque são vínculos, histórias, momentos que você passou junto com eles, eles passaram com você, momentos bons, momentos ruins, de alegria, de muita conversa, de muito diálogo, de muita intimidade. De repente você tem que se separar, porque exatamente o Salmo de número 1 ele fala sobre isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, você começa a se separar, e quando você abraça a fé, abraça a caminhada em Jesus, você começa a entrar no mundo espiritual, começa a ler a Bíblia, começa a se limpar, porque a palavra de Deus ela nos limpa, a palavra de Deus ela nos purifica. E aí você percebe que as conversas já não são mais as mesmas, os desejos já não são mais os mesmos, e você percebe que realmente há uma diferença. Só que aí você abraça a fé e você começa a caminhar em uma denominação, aquela denominação que o Senhor te levou e que você se identificou mais, e as pessoas te recebem com carinho, te recebem com amor, Pai do Senhor, meu irmão, dá aquele abraço, aquela coisa toda. Só que o tempo vai passando e você percebe que, dependendo daquilo que Deus tem com você, nós estamos no meio de seres humanos. E seres humanos que abraçaram a fé, seres humanos que são cristãos, que levantaram a mão, que aceitaram a Jesus como único e verdadeiro Salvador, mas pessoas que têm que ser transformadas em seu caráter e no seu interior. E aí você acha que você pode confiar em todo mundo, que você pode se abrir com todo mundo, até que você começa é igual um casamento, irmãos, até que você começa a ver os defeitos. Porque em um relacionamento, eu me lembro que uma vez conversando com o pastor Portugal, ele falou comigo que o casamento tem 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio da paixão, aquele estágio em que você não consegue ver defeito no outro, que você olha, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é sensacional, né? Você está naquele auge daquele sentimento, coisa linda, meu amor, né? Tal, aquela coisa toda. E aí você passa para o segundo estágio, que é o estágio que você começa a enxergar os defeitos daquela pessoa. E se você consegue passar para o terceiro estágio, ou seja, mesmo com todos os defeitos que você identificou, mas você escolhe, opta em continuar com aquela pessoa, então realmente você passou pelo teste do casamento. E na igreja é a mesma coisa. Nós entramos e é aquela ilusão, estou no meio dos santos, estou no meio
estou no meio da igreja evangélica, onde o Senhor está no meio, onde disse, e aí você vai. E de repente você começa a identificar um monte de defeitos da congregação, vê defeitos nas pessoas, vê defeito no pastor, vê defeito no ministério, vê defeito na irmã, e aí começa a enxergar. Se você consegue passar por esse estágio, aí você passa para o terceiro estágio, que é permanecer na fé. Não importa o que aconteça, o importante é a tua intimidade com o Senhor. Paulo, irmãos, ele passa por tudo isso. Paulo tinha um zelo extremo com as coisas de Deus. Ele era tão extremista que ele trabalhava para o Sinédrio e ele perseguia os cristãos. Ele perseguia essa seita chamada de Os do Caminho, depois chamada de Nazareno, e na igreja de Antioquia foi chamado de cristão. Ele perseguia pelo zelo que ele tinha pela Torá, o zelo que ele tinha pela lei de Moshe, a lei de Moisés. E aí, até que ele teve um encontro em Atos, no capítulo 9, com o Senhor. O Senhor encontra ele no caminho de Damasco e ali começa a história de Paulo. Você percebe que o Novo Testamento praticamente é paulino. Todas as cartas do Novo Testamento, a maioria das cartas são de Paulo. Deus usa ele de uma forma muito tremenda, extremamente inteligente, um homem poliglota que falava vários idiomas, formado com faculdade, promotor de justiça, e aí Deus pega ele, quebra tudo, no bom sentido espiritual que eu estou falando assim, físico, para que ele agora, a partir daquele encontro, fizesse a vontade do Senhor. Usa esse homem como ninguém, irmãos. Deus não usou ninguém como usou Paulo. Paulo tinha todos os dons do Espírito Santo. Paulo foi levado até o terceiro céu. Paulo viu coisas, ouviu coisas que ninguém viu e ninguém ouviu. É algo tão espiritual e tão profundo que ele não consegue passar nas suas cartas, de tão profundo que é. Talvez a gente não tenha nem como absorver isso. Porque um dos grandes problemas da nossa igreja é que a nossa igreja não é espiritual. Poucos são, mas a igreja em si não é espiritual. A igreja é emocional. Vivemos de emoção, de situações, de momentos e de emoções. Mas enfim. E Deus usa Paulo de uma forma muito tremenda. Mas você percebe que com os apóstolos, no início, ele teve problema. Ele teve problema com Pedro, ele teve problema com Barnabé, ele teve problema com João Marcos. Porque Paulo, ele era zeloso, irmãos. Paulo era um extremista espiritual com relação às coisas de Deus. Sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Paulo fixava algo na mente e ia embora. Quantas vezes você percebe o povo chorando, abraçando Paulo, Paulo não vai, não deixa, não vai. E aí o Senhor revelava que naquele lugar o diabo tinha armado uma armadilha, Paulo ia ser preso, ia sofrer, e ele ia, irmãos. Se o Senhor não falasse com ele para não ir, ele ia, estava nem aí. Ele queria pregar o evangelho, ganhar almas para o reino dos céus. E agora, Paulo preso em Roma, na primeira defesa dele, ele se saiu muito bem, porque ele mesmo se defendia. Ele era um cidadão romano e ele não podia morrer como os outros povos eram condenados, os judeus, gentios e por aí vai. Mas ele era um cidadão, ele tinha cidadania romana. Então na primeira defesa dele ele se deu bem, mas na segunda ele estava num calabouço, aquele calabouço frio, úmido, gélido, e aí ele fala: todos me abandonaram. Irmãos, essa frase, isso que Paulo falou, meu Deus, arrebenta a gente assim. Quando eu leio aquilo que eu falo, o Senhor, ele se doou para tanta gente, 3 viagens missionárias, o Senhor usou ele como ninguém, abriu igrejas, fundou, lugares, gente, ajudou tanta gente, curou, libertou através dele, o Senhor fez tanta coisa. E no momento que ele mais precisa, ele fala isso. Poucas pessoas permaneceram com Paulo. Demas, ele cita que se desviou da sã doutrina, ele manda chamar João Marcos,
manda pegar os pergaminhos, manda pegar a capa por causa do frio, por causa do inverno. Enfim, irmãos, é muito triste. Quando você lê 2 Timóteo capítulo 4, que você vai lendo até o finalzinho da carta, irmãos, me dá uma tristeza, sabe, me dá algo assim no coração. Só que ele fala que ele sabia muito bem que a sua vida era uma oferta suave a Deus. Ele sabia que a vida dele era uma oferta ao Senhor, como oferta, ele fala, como oferta de libação. Era o vinho derramado em torno do altar para dar um cheiro suave, né? Não tinha retorno. Se você pega um líquido e derrama ele na areia, ele não tem retorno, não tem como retornar, né? Ou seja, ele não tinha retorno, ele não tinha escolha, ele não tinha... Ah, meu Pai, a vida dele era voltada para a pregação da palavra e a salvação das almas em Cristo Jesus. E aí eu fico me perguntando, se Paulo foi abandonado, se Paulo foi traído, se Jesus foi abandonado, se Jesus foi traído, porque na hora da crucificação só ficaram as mulheres e dos homens João o evangelista. Os outros todos fugiram, os outros não permaneceram lá. Eu falo, Senhor, imagina nós, imagina eu, imagina você. E nós achamos que evangelho, a nossa caminhada, é uma caminhada de multidão. Não é, irmãos. Achamos, sabe, que a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de muitos irmãos conosco. Não é. Não adianta dizer que é, porque não é. Sabe, nós somos traídos. Sabe, as pessoas chegam para nós e falam, sabe, palavras e frases e coisas que você acha que a pessoa está com você, mas não está. Procura, experimenta passar por um momento de muita tribulação e de muita aflição para você ver. Aí você vai perceber quem vai estar realmente ao teu lado. De privação financeira, econômica, né? Saúde, você vai ver quem está ao teu lado. Vai para o hospital para você ver. Fica lá no CTI, fica na ala vermelha, né? Para você ver quem vai te visitar, quem está lá com você realmente. Então, irmãos, Paulo fala o seguinte: o único que não me abandonou e que permaneceu comigo e que permanecerá e que está até hoje, até o fim, é o Senhor Jesus. Esse não nos abandona, esse não nos deixa, sabe? Esse você percebe que com tudo que a gente passa, ele está ali ao nosso lado, ele está pronto para ajudar, pronto para estender a mão, pronto para te colocar de pé, pronto para te dar força, pronto para te dar graça, te entende, compreende, te ajuda. Ah, meus irmãos, e é exatamente sobre isso que eu quero orar hoje, para que o Senhor nos dê força, porque não é fácil. Não é fácil você estar em um ministério e você sofrer uma traição. Não é fácil você estar à frente de um trabalho e aquela pessoa que está ao seu lado e você acha que é teu amigo está querendo tomar o teu lugar. Não é fácil você estar dirigindo o trabalho em algum lugar e você percebe que alguém está doido para puxar o teu tapete, para que você saia dali e a pessoa tome o seu lugar. Eu passei por uma traição muito grande em 2011 na obra, e até hoje, irmãos, eu penso, sabe? Ah, você está curado? Estou, mas você acaba pensando, fala, Senhor, como pode ter acontecido aquilo? E pessoas que olharam para mim, tinha uma irmã, eu não vou citar o nome dela, que aquela irmã, ela olhava para mim, era Jesus no céu e eu na terra. Ela me via, irmão Júlio e tal, irmão, misericórdia. Quando veio a punhalada, mas veio mesmo cravando mesmo. E eu falei, meu Senhor da glória. Mas enfim, irmãos, Jesus passou, Paulo passou e nós temos que passar. Temos que passar. Infelizmente nós temos que passar. Dói, machuca, sabe? A gente fica moído por dentro, mas temos que passar, irmão. Temos que passar, não adianta. É uma forma, o sofrimento, tudo isso que a gente passa é uma forma de amadurecimento. É algo que parece que é masoquista, sabe? A nossa caminhada com Cristo parece que tem determinadas horas que é masoquista. É uma coisa que você tem que sofrer para você poder
se despertar, tem que sofrer para você poder crescer, tem que sofrer para você poder amadurecer. É algo assim que eu falo, Jesus, misericórdia, sabe? Misericórdia. Mas em tudo isso, o Senhor passa conosco. Então você que foi traído, você que está machucado, você que está magoado, você que apoiou o ministério, apoiou um pastor, né? Você que se decepcionou com o ministério, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a obra, se decepcionou com a igreja, se decepcionou com os irmãos, eu acho que esse vídeo é para você, né? Esse vídeo é para você. E eu gostaria de orar com você, para que o Espírito Santo trabalhasse em nós. Por isso que você vê um número muito grande de desigrejados, é exatamente por isso. Porque as pessoas não aguentam mais tanta hipocrisia, tanta falsidade, sabe? Apertam a sua mão, dão a paz do Senhor, sabe? Fala que te ama, que te ama, pelo amor de Deus, entendeu? O amor não tem que ser falado, ele tem que ser demonstrado. Não adianta você ficar falando, eu amo, e na hora que a pessoa precisa, na hora que a pessoa necessita, você não está perto, você não ajuda, você não estende a mão. É muito difícil, irmãos, é muito difícil. O Senhor, ele falou algo muito tremendo. Será que vocês não podem velar comigo nem por uma hora? Os apóstolos Pedro, Tiago e João cansados, porque eles andavam o dia inteiro, andavam a pé, não comiam direito, estavam muito cansados, e o Senhor ali orando no Getsemane, precisando da oração deles, da intercessão deles ali junto com o Senhor. Só que eles dormiram, eles não estavam aguentando, eles dormiam ali. E o Senhor falou, poxa, será que vocês não podem orar comigo nem por uma horinha? Sabe, então tem situações que não adianta, é você e Deus e você. Tem situações que é você, o Espírito Santo e você, não tem jeito, não conte com A, não conte com B, não conte com C. Sabe, não conte com D, porque é necessário e Deus permite para que crie aquele vínculo, aquela intimidade, sabe? Então, irmãos, vamos orar, porque eu sei que tem muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente magoada, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor, assim como Ele trabalha em mim, Ele vai trabalhar em você também, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe que nós somos pó e cinza. E o Senhor sabe o quanto que nós precisamos de Ti. O Senhor sabe o quanto que nós somos dependentes do Senhor. Somos dependentes em todos os sentidos, Senhor, mas principalmente, internamente. Precisamos que o Senhor trabalhe dentro de nós, nas nossas limitações, nas nossas angústias, nos nossos desejos, nas frustrações, em tudo que nós passamos, nas expectativas. Porque o ser humano, Senhor, do qual nós olhamos para ele e às vezes depositamos nele a nossa confiança, a nossa esperança, nos decepciona, é ser humano. Alguns agem de malícia, de maldade, outros não, mas são seres humanos. Não importa o cargo que tenha, se é pastor, se é presbítero, se é padre, se é papa, não interessa. O homem vai nos decepcionar. Líderes espirituais decepcionam porque ninguém é perfeito. Por maior grau que a pessoa esteja dentro da igreja, uma hora vai decepcionar, uma hora vai dar errado, uma hora vai dar problema. O único que não nos decepciona é o Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Somos como crianças diante de um Pai tão grande, um Pai tão tremendo, que às vezes fazemos birra, fechamos a cara, fazemos beicinho, porque o Senhor não nos deu aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas o Senhor sabe o que é melhor. Mas, meu Senhor, nessa caminhada, nessa trajetória, sofremos frustrações, decepções, criamos expectativas nos irmãos, nas irmãs, vai até mesmo em casamentos, nos cônjuges, com pastores, com amigos, que achávamos
que eram amigos, mas na realidade não são, sabe? Então, precisamos ser curados, Senhor, de dentro para fora. Então eu quero lhe pedir, Espírito Santo, meu Senhor, trabalha no meu irmão e na minha irmã e em mim, sabe? E em mim também, para que haja uma cura na ferida da alma, na ferida sentimental, emocional de tudo que nós passamos, para que haja uma cura verdadeira das decepções, das desilusões, das decepções que nós passamos. Porque eu tenho certeza, às vezes nós falamos, fulano me decepcionou, fulano me traiu, mas talvez a gente tenha traído alguém, decepcionado alguém também. Então, Senhor, nos ajuda, porque dependemos de Ti. Que haja uma cura interior, que haja um toque do Teu Espírito Santo, que haja, meu Senhor amado, nessa hora, um sentimento dentro de nós vindo do Teu Espírito, que nós possamos liberar perdão, que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, a nossa trajetória, pedindo ao Senhor, muda o meu caráter, muda o meu comportamento, trabalha dentro de mim, para que eu seja uma pessoa melhor, para que tudo isso não me influencie, para que eu não seja influenciado pelo comportamento errado das outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada inscrito do canal, cada pessoa que está orando, que vai orar conosco ainda. Deus, estende Tuas mãos de poder, seja curado, seja curada no interior, seja curado, seja curada na alma, na ferida, seja fechada essa ferida, cicatrizado, para a glória do Teu santo e eterno nome, porque só assim, Senhor, nós possamos compreender e entender o que Paulo falava da largura e da profundidade com o Senhor na área espiritual. Nos ajuda, Senhor, arrancando de dentro de nós todo sentimento que não vem de Ti, Senhor, e que atrapalha o nosso crescimento e amadurecimento em Ti, para a glória do Teu santo, poderoso e eterno nome, e que seja liberado a partir de hoje o perdão, e que nós possamos, meu Senhor, a partir de agora, louvado seja o Teu santo e eterno nome, crescer em Ti, crescer na graça e no conhecimento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus. Eu precisava gravar esse vídeo, sabe, de coisas que nós passamos e que, sabe, se você conversar com os irmãos e com as irmãs, como eu converso, como as irmãs e os irmãos conversam comigo, você vai entender que a maioria fala, poxa, pastor, passei por isso, poxa, passei por aquilo, poxa, fulano, eu pensei que fosse fazer isso, fez outro, e você vê que são muitos os problemas e as decepções, punhaladas nas costas, sabe? A pessoa se doa, a pessoa se entrega para a obra, se doa, se entrega em determinado lugar, determinada área dentro da igreja, departamento, e só toma punhalada e pancada. Não é fácil, irmãos, mas faz parte do crescimento. Tá bom? Que Deus te abençoe. Essa semana nós quase não gravamos vídeo nenhum. Passamos por um processo, irmãos. Todo mundo passa, eu também passo. Tem hora que eu falo, Senhor, eu não vou gravar vídeo por gravar, não. Eu não gravo mesmo, não adianta. O Senhor sabe que eu não gravo. Se eu não gravar um conteúdo inspirado pelo Espírito Santo, não adianta que eu não gravo, prefiro não gravar, sabe? Não estou aqui para bater ponto, não, eu quero fazer a vontade do Senhor, tá bom? Então que Deus te abençoe, não esqueça de deixar teu like, deixar teu joinha, né? De compartilhar, de curtir, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, beijo no coração, Deus te abençoe, um excelente final de semana, fique na paz do Senhor Jesus.